Isso. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Nem precisou pedir para você ficar de pé, hein? Glória a Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Marcos 15, 21. E obrigaram Simão Cireneu, saúde, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Vou ler novamente. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Poder sentar, meus irmãos. Foi muito difícil, meus irmãos, escolher esse tema, esse personagem da palavra de Deus, porque pouco é falado sobre ele, ou quase nada é falado sobre ele. Nós sabemos poucas coisas. A Bíblia fala sobre o seu nome, nós sabemos o seu nome, é Simão Cireneu, né? Nós sabemos o nome do seu filho, Rufo. Rufo, esse Rufo que não é aquele que se coloca no telhado, viu? É o outro Rufo, tá? A sua origem, nós sabemos que ele é de Cirene, né? Contudo, considerando, não é Cirene de ambulância, tá? Pegando carona no que o pastor Elias falou. Não foi o Léo. Considerando o que a palavra de Deus fala, nós sabemos algumas coisas sobre ele, alguns detalhes que às vezes passam despercebidos. A origem do seu nome é a origem judaica, então nós temos aí um sinalzinho de quem esse camarada é, não é? Nós sabemos que ele vinha de um campo, ele saiu da região da Palestina, talvez a pé durante vários dias, para oferecer sacrifícios no templo que Herodes construiu, não é? Ele ia fazer a Páscoa lá, oferecer sacrifício ali naquele lugar. Talvez esse camarada ele era prosélito. Prosélito é um gentio que se converteu ao judaísmo, ou talvez ele era um judeu africano, né? Devido à região que ele estava. Mas eu não quero falar da pessoa de Simão, eu quero falar do que aconteceu. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, prestem bem atenção. Simão aqui, ele representa uma grande parte de cristãos, sabe? Ele estava passando por aquele lugar. O texto original, eu vou antecipar aqui. O texto original diz que ele passava por aquele lugar com passos largos. O que é isso? Pressa. Ele não foi ali para ver Jesus sendo crucificado, sendo açoitado, como muitos cristãos estavam naquele caminho, naquele percurso. Muitos cristãos estavam ali. Podemos afirmar que muitos que estavam observando Jesus ser sacrificado, muitos receberam dele uma cura. Talvez ali no meio daquelas pessoas haviam pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. E esse Simão passava por aquele lugar. E ele só parou porque um soldado o obrigou. Vamos ler o texto novamente? E obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, o pai de Alexandre e de Rufo. Tem um Alexandre também, viu, gente? A carregar a cruz de Jesus. Ele só parou porque ele foi obrigado, meus irmãos. Ele foi obrigado. Ou seja, ele estava no lugar certo, porém com um propósito errado. Assim como nós também, em uma fase da nossa vida, nós estávamos a passos largos, vivendo a nossa vida, achando que nós estávamos fazendo bem a todos. Eu não roubava, eu não matava, então sou uma pessoa boa. Até Jesus entrar na nossa vida. Até Jesus se posicionar à nossa frente. E, graças a Deus, muitos de nós não conseguimos recusar esse chamado, né? Muitas pessoas se esforçam. Muitos se opõem a Cristo. E nós sabemos que se opor a Cristo é se opor à própria salvação. É negar a salvação. Negar Jesus é negar a salvação. Negar a igreja é negar a salvação. Não é verdade, meus irmãos?
E nós sabemos que esse Simão, ele não se orgulhou a carregar aquele patíbulo, né, a cruz. Porque naquela época, meus irmãos, para nós é fácil pensar. Talvez se eu perguntasse para você assim, olha, você carregaria a cruz de Jesus sem ser obrigado? Se você estivesse lá naquele dia? Talvez não. Talvez não, porque até alguns discípulos duvidavam. Puxa vida, Jesus, ele afirmava ser o Filho de Deus, e o Filho de Deus ser esculachado daquele jeito, ser humilhado daquele jeito. Então muitos duvidavam. Para nós é mais fácil olhar e falar assim, puxa vida, Jesus, eu carregaria a sua cruz. Jesus, todos nós aqui, se nós estivéssemos lá, se tivesse uma corda que fizesse separação, nós iríamos arrebentar aquelas cordas, iríamos ajudar o Senhor Jesus. Não, talvez não. Talvez nem lá nós estaríamos. Porque quem era discípulo mesmo, onde que eles estavam? Com medo. Fugiram. Estavam escondidos, com medo de serem mortos. E nós olhamos para a cruz, olhamos para esse fato e, claro, nós desejaríamos ajudá-lo, é fato. Mas talvez não, talvez nós não faríamos isso. Simão Cireneu, ele não era parte daquilo que estava acontecendo naquele lugar. Como nós lemos, ele só passava por ali. O que ele queria fazer? Ele queria apenas oferecer sacrifícios a Deus. Ele não queria parar, não era o objetivo dele. Ele estava por ali com muita pressa, até que eles foram obrigados pelos soldados a carregar a cruz de Jesus, ajudar Jesus a carregar a cruz. Como eu disse, nós também caminhávamos com passos largos, ocupados com as nossas vidas. E existem pessoas, existem cristãos até hoje, que são ocupados com suas vidas. Sempre colocam as coisas do Senhor em segundo plano. Eu fiz isso demais, meus irmãos. Eu fiz isso muito e ainda faço. Às vezes eu não priorizo as coisas do Senhor. Eu preciso aprender muito com os irmãos. Agora, diferente de Cireneu, para nós somos parte. Ele não sabia, ele estava no lugar que Jesus estava, onde o plano de Deus estava sendo consumado, e ele não sabia que ele estava envolvido ali. Incrível, né? Ele não sabia que ele estava sendo incluído naquele plano de redenção. Você tem ciência disso? De que você faz parte de um plano de salvação, que Jesus, ele decidiu antes da fundação do mundo morrer a sua morte? Você está ciente disso? Glória a Deus. Glória a Deus. Simão, por estar nas proximidades, ele acabou se envolvendo com o Senhor Jesus. Parece bonito, né, meus irmãos? Nós não sabemos o que aconteceu na posteridade. Nós não sabemos se esse homem converteu. Nós não sabemos o que aconteceu. Existem relatos em filmes que mostram ele sendo açoitado junto com Jesus. É especulação. Não tem isso não. Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não aconteceu, não é? Agora, diferente dele, todos nós estamos envolvidos. Porém, meus irmãos, não comprometidos com o reino de Deus. E é justamente sobre isso que eu queria trazer no seu coração. Eu queria que você pensasse sobre isso. Se você está apenas se envolvendo com o reino de Deus, ou se você está comprometido com o reino de Deus. Porque aquele homem, ele se envolveu porque ele estava perto. Ele não se comprometeu. As pessoas que estavam ali nas proximidades, nenhuma delas se comprometeram com o reino de Deus. Talvez, eu não sei como que você tem conduzido a sua vida. Talvez você, talvez você está sendo como um espectador, apenas vendo. Não. Se comprometa. O chamado de Deus para as nossas vidas hoje é nos comprometermos com o reino. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele requer de nós compromisso e não envolvimento. Deus não quer que você apenas se envolva com a igreja dele. Deus, ele quer que você tenha compromisso. Deus, ele não quer que você apenas se envolva com os irmãos. Vários irmãos já vieram aqui, deixaram saudade, só se envolveram conosco. Primeiro vento,
A pessoa vai embora e abandona a gente, e a gente fica aqui chupando dedo. É triste, né? Eu sinto falta de alguns irmãos, né? Quem sente falta? Agora, existe um custo altíssimo para quem se compromete com o reino de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Irmãos, eu amo a minha igreja, gente. Nossa, Pai do céu. Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 25 ao 33. Como eu disse, existe um custo altíssimo para quem se compromete com o reino de Deus. Versículo 25, passo a ler. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se vai ter dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: olha, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e se pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus, ele deixa claro, meus irmãos, não tem como ser mais claro do que isso, que antes de você decidir segui-lo, você precisa estar ciente do custo. E o que vai te custar? Vamos fazer um cálculo? Tudo. Vai te custar tudo. Ah, pastor, mas como assim? Mas vai me custar tudo? Sim, vai te custar tudo. Aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, vai encontrá-la com Cristo. Essa nossa vida aqui, meus irmãos, se você se apegar a ela, vai ser como já foi falado aqui várias vezes, vai ser a sua única recompensa. Vai ser tudo o que você tanto quer. Há um custo. E isso nós deveríamos ter olhado lá atrás, se realmente vale a pena. Vale a pena, não vale? Mas você deveria ter olhado lá atrás, antes de dizer sim para Jesus. Antes de vir com o coração rasgado: Senhor, eu quero. Peraí, você viu o que vai te custar? Porque agora é um caminho sem volta. Já nos relacionamos demais com o Senhor. Já conhecemos demais sobre Ele. Não tem como voltar. Agora o que nós temos que fazer? Nos manter da forma em que estamos? Não. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tem um resto de vida que você acha que tem para conhecer o Senhor, se preparar, conhecê-lo. Imagina você chegando no céu, não saber quem é Jesus. Primeiro que não tem como, né? Não tem como. Versículo 28, está escrito assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, é o 28 de Lucas, tá, gente? Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Como eu disse, Jesus, Ele quer que você saiba desse custo. O que vai te custar? Vai custar o seu tempo. Hoje, por exemplo, você poderia estar em casa, mas nós não temos esse direito, meus irmãos. A nossa única saída é Jesus Cristo. Não tem como nós acessarmos o céu se não for por Ele. Não existe salvação sem Ele. Isso aqui que nós estamos fazendo, nós não estamos adorando Jesus porque Ele precisa da nossa adoração. Nós adoramos porque nós precisamos adorá-lo. Não é verdade? Viu como é que muda? Precisamos adorá-lo.
Se nós não adorarmos a Jesus, nós vamos adorar outra coisa. Nós vamos criar um bezerro aqui, nós vamos criar, sei lá, nós vamos adorar o nosso filho. Tem 2 dias que eu estou chorando, igual uma mulher lá em casa. Parece que eu estou com TPM. Estou chorando, gente. Meus meninos fizeram 18 anos. Não é todo dia que seu filho completa 18 anos. Eu estou chorando, rios. Sentei ontem com a minha esposa para tomar um café. Já viram aquele meme? Você tá querendo chorar? Eu também, já viram? Gente, eu não estou aguentando, eu estou chorando. Temos que adorar Jesus. Jesus está dizendo tanta coisa nesse versículo 28. Ele está falando sobre perseverar até o fim. Primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Existe uma batalha, existe uma vida que nós precisamos, uma corrida que nós temos que terminar, assim como Paulo. Tem tanta coisa para nós fazermos. Ficar parado não, meus irmãos. Amém? Versículo 29 de Lucas 14. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Aqui Jesus, meus irmãos, ele diz que se você iniciar a sua caminhada cristã e não for até o fim, todos zombarão de você. Mas a zombaria aqui, ela não é nada. A zombaria em si não é nada. O problema aqui é que nós perdemos. Imagina você iniciar a sua caminhada cristã sem saber o custo, sem se preparar verdadeiramente, sem se alimentar da palavra, sem congregar. Meus irmãos, Jesus vai voltar e você vai ficar. Se a minha vida for resumida apenas de pregar nessa igreja, eu vou ficar. Eu preciso me santificar. Eu preciso conhecer o Senhor através da sua palavra. Eu preciso estar em comunhão verdadeira com os irmãos. Não é bater um ponto. Eu vou estar aqui hoje com vocês. Não, é comunhão. Comunhão é intencional, meus irmãos. E aí, como é que você está? Você está bem? É conversar, procurar saber dos problemas. Apesar de que problemas você procura, você acha, não é? Mas nós precisamos nos importar. Hoje nós temos uma pessoa aqui que está nos visitando. Alguém sabe o nome dela aqui? Qual o nome dela? Você decorou o apelido, né? Ela falou que é Lu? Pois é. É Luciana ou Luciane? Luciane. Luciane está nos visitando hoje. Ela já falou que vai congregar aqui com a gente. E ela mora na rua do lado aqui, ó. Do ladinho aqui, ó, pertinho. Se a gente gritar aqui, ela escuta. E mais uma vez, eu não sei o que ela viu na gente. Ela vai membrar. Então, mais um doido que Deus está colocando no nosso meio. E nós temos que cuidar dela. Amém? Isso é coisa que só Deus faz. Só Deus faz. O comprometido com o reino prioriza o reino. Se eu pedir para você escolher Cristo ou Barrabás, o que você escolhe? Fala mais alto, gente. Cristo. E se eu pedir para você escolher uma festa de aniversário ou cultuar a Deus, o que você escolhe? Então por que vocês estão faltando de culto? Por causa de aniversário dos outros. Hoje é aniversário, eu posso falar, meus irmãos, eu posso falar. Hoje é aniversário dos meus meninos, eles estão aqui, ué. Não é? Não estou falando que é errado você ir na festa de aniversário, não, mas dá para ir outro dia. Puxa vida, justamente na quarta-feira. Desculpa, meus irmãos, é porque é meu ofício, eu tenho que xingar, viu, gente? Então, achou ruim, fala com meu pai, fala com Deus. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se ficar com raiva de mim, não pode tomar Santa Ceia também não, viu? Então, comprometido com o reino de Deus, ele é um membro. Quem se envolve é uma prótese. Eu vi um pastor da presbiteriana falar sobre isso, eu achei incrível, eu quero compartilhar com os irmãos. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos 12, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Enquanto você abre, o comprometido com o reino de Deus é um membro, já o que se envolve é uma prótese. Romanos 12, do versículo 4 ao 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros,
E esses membros não exercem todos a mesma função, graças a Deus, né? Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Uma prótese não é parte do corpo. E para os desavisados, por causa do politicamente correto, eu não sou contra prótese não, tá? Sou contra não, tá? É só uma ilustração para você entender bem. Em nome de Jesus. A prótese está ali apenas para cumprir uma função. Lembrando, aliás, cadê? Olha só, pós e contras as próteses. As próteses podem restaurar algumas funções, podem permitir alguns movimentos, melhora a qualidade de vida. Porém, as próteses causam desconfortos. Tem alguém aqui que tem prótese? Não, né? Amém. Tem? Causa um desconforto, não causa? Às vezes dói. Pois é. Tem que falar que dói, viu, minha irmã? Senão me vergonha aqui. As próteses causam certos desconfortos, são limitados, justamente por não serem parte do corpo. E essa prótese sempre vai depender de algum material para ser ligado no corpo. Eu coloquei isso aqui, vamos imaginar alguém que teve a sua perna amputada, aí vai colocar a prótese, aí tem uma alça, um cinto que vai prender. Sempre vai depender de algo material para ligar no corpo. Você está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus, vou repetir. Sempre vai depender de algo material para unir-se ao corpo. Uma prótese sempre vai depender de algo ou de alguém para ser parte do corpo. Sempre vai depender de alguma coisa. Quem é prótese sempre vai depender de um convite para vir no culto. Quem é prótese sempre vai precisar de um convite para ir para um rolê. Vamos lá, vamos ali no rolê? Vamos fazer alguma coisa? Quem é prótese sempre vai depender que alguém ligue para ele. Esfriou, sempre vai depender que alguém o adule, o nine. Sempre. Eu não estou falando de criança, eu estou falando de prótese. Sempre vai depender do clima. Ah, eu não vou porque está chovendo. Meu cabelo não pode molhar. Ah, está fazendo muito calor, naquela igreja não tem ar-condicionado. Não é verdade? Sempre. Ah, está fazendo muito frio, eu não vou porque eu vou gripar. Saúde. Sempre vai depender do seu humor. Ah, eu não vou porque eu estou muito triste. Agora, se estiver muito alegre, eu não vou porque eu vou festejar. Eu vou, não é? Sempre assim, meus irmãos. Agora, voltando ao contexto. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-lhe carregá-la atrás de Jesus. Irmãos, tenta entender, tenta conjecturar na sua mente o que passava na cabeça daquele homem. Porque a cruz naquela época era sinal de repúdio. Era crucificado só um malfeitor. E ele estava nas mais boas intenções. E ali ele foi parado para poder ajudar Jesus a carregar a cruz. Talvez no seu coração tenha sido gerado raiva por carregar uma cruz que ele não merecia. Eu já ouvi alguém falar assim, eu não estava lá no Éden para merecer o título de pecador. Pô, essa pessoa também não estava no Calvário, né? Quando Jesus estava redimindo a humanidade, né? Não é verdade? Irmãos, nós não merecemos, aliás, nós merecemos a cruz, a graça não. Nós não merecemos a graça. Deus, Ele quer que nós tenhamos compromisso com Ele. Compromisso não é uma palavra muito popular nos dias de hoje. Se você não quiser um filho, o que você faz? Aborta. Não é verdade? Hoje está assim. Ah, se você não quer o seu pai, mas sua mãe, porque ele está bem idoso, eu já estou jogando verde para os meus meninos, você não quer mais, você coloca onde? No asilo.
Gente, se vocês continuar vivo até lá, se meus meninos, quando eu ficar bem velhinho, me colocar no asilo, gente, pelo amor de Deus, xinga eles demais, por favor, tá? Em nome de Jesus. A gente não coloca pai e mãe no asilo, não, gente. Quando nós não queremos mais o nosso cônjuge, o que a gente faz? Divorcia. Ah, não quero mais, enjoei da sua cara. Irmãos, imagina o camarada chega em casa, cansado do serviço, chega lá, as malas dele já estão prontas lá. Mas que isso? Eu não gosto mais de você. Não gosto mais de... Meus irmãos do céu. Não vou entrar nisso não, tá? Não vou entrar não. Se não querem mais carregar a cruz de Cristo, larga ela de lado. De acordo com o dicionário, meus irmãos, envolver significa enrolar-se, embrulhar-se, cercar, rodear, incluir-se, tomar parte. O envolvido, ele está junto, mas não vai se comprometer em ficar quando as coisas não estiverem de acordo com aquilo que ele espera. Essa igreja é uma bênção, mas até o dia que o pastor pisar no meu calo. Pisou no meu calo, não presta mais, aí começa a achar defeito. Eu achava que ele era um pouquinho mais magrinho, né? Ele realmente é gordinho mesmo, não aguento mais o que pastor Elvis, meu Deus do céu. Então, a igreja que prestou para você no passado, agora não presta mais. Por quê? Porque você não se comprometeu com o reino de Deus. Porque quando você se compromete com o reino, você não se compromete com o pastor. Se compromete com o reino de Deus. Amém? O envolvido quer apenas somar, aparecer, mostrar o que está fazendo. Estar envolvido é ficar somente enquanto não precisa perder nada. Deixa a gente começar a chamar vocês para a gente construir igreja. Nós vamos construir a nossa igreja. E no final dessa mensagem eu quero convocar cada um de vocês a sonhar junto com a gente. Vai ser algo maravilhoso que o Senhor vai usar cada um de vocês para fazer. Amém? Já quem é comprometido, o que significa comprometer? É obrigar-se por compromisso. Lembra da história do escravo da orelha furada? O escravo livre? É justamente quem faz um compromisso. Ele dá-se como uma garantia moral. O comprometimento traz o sentido de escravo livre. Alguém que entendeu que deve gratidão. E por aqui eu quero parar. Irmãos, todos nós devemos obrigação a Jesus. A nossa vida, gente, esse termo é errado. A vida que nós temos, a vida que nós usufruímos, pertence a Jesus. Ele comprou a nossa vida com sangue. Nós pertencemos a Ele. Nós precisamos, além de pertencê-lo, precisamos agora viver para Ele, em prol do reino de Deus. Se sobrar um tempo, fazemos aquilo que é nosso. Em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus, fica atento, em nome de Jesus. E eu coloquei alguns exemplos de pessoas que se envolveram com o reino de Deus. E o reino de Deus é Deus te chamando para um compromisso. Judas Iscariotes. Judas, ele seguiu Jesus por interesse pessoal. E nós sabemos de toda a história. Demas, ele apenas se envolveu com Paulo. Apenas se envolveu. Foi por isso que ele abriu mão. Ele escolheu o mundo do que o reino de Deus. Agora, quem é comprometido? Pedro. Pedro, recheado de defeitos. Eu acredito que todo mundo aqui é igualzinho a Pedro. Camarada cheio de defeitos. Não levou em consideração os erros. A gente vê na palavra Jesus toda hora capinando Pedro. Jesus virou para Pedro e chamou de diabo. Meu Deus. E o camarada persistiu até o fim. Paulo dedicou a sua vida ao Evangelho, independente da perseguição. O camarada, o Espírito Santo falava com ele, e daqui a pouco ele era chicoteado, era jogado da barranca abaixo, era tido como morto. Os soldados voltaram a Roma e disseram, olha, eles perguntaram, Paulo, onde é que ele está? Aí ele está morto. Puxa vida. Barnabé vendeu suas propriedades. Não estou falando para você vender sua propriedade, não. Mas se tiver duas, quem sabe, né? Mentira, viu, meus irmãos? Brincadeira. Priscila e Áquila, eles estabeleceram a igreja nas suas casas.
Meu Deus. A conclusão, esses são exemplos de pessoas que se comprometeram com o reino de Deus. Pessoas que fizeram uma aliança, um compromisso com o Senhor. Fez uma aliança com o noivo, né? E nós somos igreja. Não temos apenas um relacionamento, nós temos um compromisso com o desejado das nossas almas. Meus irmãos, o mundo lá fora, eles fizeram um compromisso com o mundo e eles honram. Um dia nós tínhamos um compromisso com o mundo. Não tinha tempo ruim para nós, não. Não tínhamos tempo ruim para nós. Tinha gente que virava a noite julgando. Tinha gente que virava a noite bebendo, se prostituindo. Não tinha tempo ruim. Hoje nós temos uma aliança com o Senhor. Eu quero te lembrar da aliança que você fez com o Senhor. Você decidiu abrir mão da sua vida e viver para Cristo. Honre esse compromisso até o fim, meus irmãos. Se você talvez se encaixou nessa palavra, assim como Simão, eu convido você a mudar de mente. A partir de hoje, fazer um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?